No seu grande amor pelo homem, Deus não faz distinção de pessoas e quer que todos se salvem. E diversos momentos da nossa vida, Deus nos chama para que nós então deixemos as coisas mundanas e passemos então a servi-lo. Uns são chamados desde a sua infância, quando criança, já começam desde cedo a uma vida voltada para Deus, outros na sua adolescência, outros na sua juventude, outros como adulto, outros como já de idade, com mais idade. Mas Deus chama a todos, como diz o Evangelho de hoje. Quer que todos nós o busquemos de todo o coração para que todos sejamos salvos. E nós, nesse chamado de Deus ao serviço, nós devemos perguntar-nos algo muito sério. Será que nós estamos buscando a Deus de todo o nosso coração? Será que nós estamos escutando esse chamado de Deus para que nós sirvamos Ele? Ou será que nós estamos ignorando as muitas vezes em que Deus diz: vá trabalhar na vinha? Hoje, no Evangelho, em um dado momento, Jesus, contando a parábola, diz que às 5 horas da tarde, ou seja, no final do dia, Ele chega em algumas pessoas desocupadas e diz: o que vocês estão fazendo aí desocupados, sem fazer nada? E eles respondem: ninguém nos contratou. E Ele diz: vão então trabalhar na minha vinha. A pergunta que nós devemos então escutar do Evangelho, talvez todos os dias, é: será que nós estamos também desocupados? Ou seja, nós estamos buscando a nossa salvação de todo o coração? Estamos trabalhando para o Senhor? Ou estamos tendo uma vida desocupada? Estamos deixando que a preguiça espiritual entre na nossa vida? Quantas vezes no dia nosso coração volta para Deus? Quantas vezes nós fazemos oração pessoal? Quantas vezes nós buscamos refletir se nós estamos sendo pessoas boas, cristãs de verdade? Quantas vezes nós fazemos exame de consciência e constatamos que nós precisamos sempre estar renovando o nosso modo de agir, de pensar, voltando o nosso coração sempre para Deus? Pode acontecer que talvez nós estamos achando que estamos fazendo a vontade de Deus e talvez não estamos. Estamos achando que estamos fazendo a vontade de Deus, talvez simplesmente ou tão somente porque vamos na missa ao domingo, para aliviar a nossa consciência, quando Deus nos pede muito mais. Deus não nos pede somente ir à Santa Missa. Aliás, a missa vem de missão. Quando o padre diz ide em paz, no original é ite missa est, ou seja, ide, agora a missão começa. Vocês saem da missa porque tem a missão de ser cristãos lá fora. E por isso o católico não pode ter preguiça de rezar. Por isso o católico não pode negligenciar a oração pessoal. Temas que eu sempre estou falando aqui nas homilias e vou falar até sair daqui. Santo Terço. É vergonhoso um católico que não reza o Santo Terço todos os dias. Todos os dias. E daí você pode dizer assim: padre, mas eu tenho uma preguiça. Sim, eu sei muito bem que tem preguiça. Quem não reza o terço não é porque não dá conta, é porque tem preguiça. Já teve gente que chegou em mim e falou assim: eu não rezo o terço porque eu não consigo. Não consegue? É preguiçoso, por isso que não consegue. Tem livros, tem muitas coisas para te ensinar a rezar o terço.
Eu fico espantado às vezes com pessoas que não sabem rezar uma Ave Maria e são batizados na Igreja Católica, não sabem rezar o Pai Nosso, não sabem rezar Salve Rainha, porque não tem o hábito de rezar, não tem o hábito de conversar com Deus, não tem o hábito de falar com Deus. E a oração, ela nos leva a ser pessoas e cristãos melhores. Por isso, muitas vezes a gente pensa, eu vou à missa ao domingo, isso está bom. Não está bom. Não está bom só ir na missa. Só ir na missa ao domingo não está bom. É bom ir na missa ao domingo, mas só isso não está bom. Porque senão nós não vivenciamos a missa no nosso dia a dia. Quem não reza não consegue ser caridoso. Quem não reza não consegue perdoar o outro. Quem não reza não consegue se controlar nos momentos de raiva, de briga. Porque a oração, a meditação leva a nós a uma mudança interior. E essa mudança interior, ela reflete no exterior. Por isso, nós devemos pensar, refletir: será que eu estou de fato trabalhando na vinha do Senhor? Será que eu estou de fato buscando a minha salvação? Ou será que eu estou apenas aliviando a minha consciência com pequenos atos? Então, devemos buscar sempre crescer na vida de oração, na vida de fé. Às vezes a pessoa diz assim: padre, eu não rezo o terço porque eu não tenho tempo. É uma desculpa esfarrapada isso. Nós temos tempo para tudo, menos para Deus. Tinha uma frase na minha paróquia, escrito bem grande, na paróquia onde eu nasci, em Petrolina: quem não tem tempo para Deus vive perdendo o tempo e a eternidade. Quem não tem tempo para Deus vive perdendo o tempo e a eternidade. Porque a nossa vida é muito breve e nós temos uma única chance de trabalhar para o Senhor, uma única chance de buscar a Deus. E perante o infinito, que é a eternidade, se nós não vivermos bem essa única chance, ou pelo menos lutarmos para viver bem essa única chance, nós então perderemos o tempo e a eternidade. O profeta Isaías diz hoje na primeira leitura: buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Volte para o Senhor, busque o Senhor, procure Deus e Ele vai se deixar encontrar. Procure Deus na oração, procure ter uma intimidade com Deus, falar com Deus. Deus está o tempo todo falando com pessoas que o ignoram, que fazem de surdas, porque não buscam uma vida de oração. Quando nós rezamos a Deus, quando nós oramos a Deus, nós estamos conversando com Deus. E Deus, como Pai, se alegra com isso. Deus fica feliz com isso, porque o Filho está falando com o Pai. Quando nós não rezamos, quando nós não oramos, nós estamos virando as costas para Deus, que o tempo todo está olhando, falando conosco. Portanto, a oração cristã leva a uma vida cristã, leva a nós trabalharmos de fato na vinha do Senhor. E assim toda a nossa vida é regada com a nossa fé, o trabalho, a família, a faculdade,
tudo é regado com a nossa fé, se nós buscamos Deus de coração. E nós temos que chegar a um ponto de dizer, como São Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. São Paulo estava tão impregnado de Cristo, tão em Cristo, que a vida dele era Cristo. Ele vivia em Cristo, tudo que ele fazia era Cristo. Ele conversava Cristo, ele agia Cristo, de modo que para ele o morrer se tornou um lucro, porque sabia muito bem que morrer em Cristo significava viver em Cristo eternamente. Que nós possamos chegar então ao ponto de São Paulo, viver em Cristo, morrer com Cristo, para que nós então possamos regar toda a nossa vida com a nossa fé cristã, para que nós tenhamos um sentido maior e que nós não sejamos desocupados na fé, mas que nós trabalhemos todos os dias incansavelmente pela nossa salvação e do outro, servindo a Deus com amor, temor e tremor, como Ele merece ser servido.